como é que um aluno entra virtualmente, que nem nós estamos fazendo aqui? Aqui nós estamos fazendo uma discussão. Claro, claro. Agora, você imagina fazer um curso de 700 horas, né, em EAD, e o egresso que faz o EAD, ele nem aparece lá na tela. Ele põe a carinha dele, e aí eu falo assim, eu fiz uma experiência, eu entrei lá, o cara falou assim, olha, eu queria ver a sua cara. Ele falou assim, não, eu não tenho câmera, então você não pode fazer o curso. Como é que você entra no EAD e não tem? Você não tem regras para fazer o EAD. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é o engenheiro Celso Atienza, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. O Celso teve uma atuação muito importante em várias associações e entidades ligadas à engenharia, com destaque para a engenharia de segurança, Associação Paulista de Engenharia de Segurança do Trabalho, Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, Associação Nacional dos Docentes de Engenharia de Segurança do Trabalho, foi também vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, conselheiro do CREA, e atuou em grandes obras da construção. Nós vamos falar sobre engenharia de segurança e o trabalho dos profissionais dessa área. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um mar-luvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte. Seja qual for o seu trabalho, Mar-Luvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Mar-Luvas, a força da história. Olá Celso, muito obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Tudo bem com você? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade aí, é sempre bom estar aí com vocês, a gente está estreitando o relacionamento, porque agora eu fiquei como presidente da Paestre, né, que eu fui eleito essa semana aí, Sim, então eu estou tocando a associação daí, acho que você recebeu, né, o que nós recebi, recebi. mandamos para você. A relação da nova diretoria, né? Isso, Um trabalho que você já exerceu, né? Você já foi presidente da PAES, isso, já foi presidente da Nest, já foi presidente da Andest também, que é dos exato. docentes. Você atualmente também é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Quer dizer, a sua atuação é bastante importante, né, na representatividade e na discussão técnica. E é exatamente sobre isso, Celso, que eu queria conversar um pouquinho sobre o papel do engenheiro, a gente falar um pouquinho dos desafios do engenheiro, falar um pouquinho sobre educação também, que é um tema importante. Ótimo. Então, vamos começar falando sobre, assim, como é que você vê a atuação do engenheiro hoje, o engenheiro, você representa também os engenheiros em geral, mas através do sindicato, mas vamos nos ater mais aos engenheiros de segurança, que é o Não, nosso não, tema tudo bem, principal, tranquilo. né? É Como é que você vê exatamente. essa atuação, então? Olha, ultimamente, o que eu noto é uma desvalorização da engenharia de segurança por parte da área empresarial. Eles não dão muito valor, eu acho que está faltando alguns anseios, porque com a entrada do EAD, o que acontece? Você não tem empregos, porque hoje a nova ordem mundial ela quer acabar com a possibilidade de ter sindicatos e de ter emprego. Então, nós precisamos investir na infraestrutura para poder fazer a geração de empregos e desenvolvimento do país. Então, a engenharia de segurança ela tem andado a reboque
porque as empresas, quando são fiscalizadas, quando são colocadas em alguma coisa, é que elas tomam algum tipo de atitude. Mas se pudesse, não faria nada. Então, nós estamos numa coisa que a sociedade tem que começar a dar importância, porque quando você faz a engenharia de segurança e não encontra eco na sociedade, mesmo na consultoria, porque os preços são aviltantes, então o pessoal não consegue entrar nas concorrências, nas licitações, e aí frustra, e o pessoal fica meio desiludido. Eu sou, por natureza, otimista, acho que temos que pressionar o Ministério do Trabalho, Ministério da Educação. O pessoal precisa ter uma outra visão, porque nós temos que ter uma mudança de cultura. Essa é a grande realidade. A hora que você tiver uma mudança de cultura e que o empresariado começar a enxergar, para você ter uma ideia, veja, não existe no INSS, né, você gasta talvez uns 60% do empenho do INSS em custo relativo a acidentados no trabalho. E você não calcula quanto que é feito isso, porque o INSS ele só se preocupa na assistência. Ele não se preocupa da onde é que veio e nem o governo sabe, na sua previdência, quanto que ele gasta de tudo que ele de benefício, 60% vai para acidentado, que não é um benefício. É uma coisa que não deveria existir. Esse dinheiro deveria ser canalizado para uma atividade de execução e até porque o empresário precisa começar a entender, né, que você gastando muito lá, o empresário sofre, ele não conectou, por exemplo, que isso ainda é um desperdício para ele próprio. Ele não consegue ter receita e aí ele está jogando dinheiro fora. Não se calcula o valor que gasta com acidentado e o empresário, às vezes, acha que é o seguinte: eu prefiro pagar uma multa, que é mais barato do que eu resolver as coisas. Só que ele também precisa saber quanto que está representando o custo desses acidentes do dano material, porque o pessoal só pensa naquilo que já ocorreu, não pega, por exemplo, a atividade do acidente em si, porque há um erro na Previdência que define acidente como se alguém tivesse falecido, se alguém tivesse com lesão, se alguém tivesse com algum traumatismo, e isso já é o ocorrido, isso não é a prevenção. A prevenção é o seguinte: eu entro na empresa, vou evitar que o seu funcionário, né, que os seus operários sejam acidentados. Então, você não pode dizer na lei da Previdência Social que acidente é a lesão ocorrida. Não, acidente não precisa ter lesão. Para eu fazer a prevenção, eu não preciso ter acidentado. Então, essa é uma tese que eu sempre defendi. Então, você veja, eu tenho que chegar na empresa e falar assim: olha, o seu ambiente de trabalho está inadequado. Você está produzindo externamente, porque na minha época, que eu comecei como engenheiro de segurança, você só imaginava o engenheiro de segurança dentro de uma fábrica ou de uma obra. Hoje, você sabe que você tem efeitos colaterais, que é a sustentabilidade, são as mudanças climáticas, e você está prejudicando a sociedade como um todo, e exemplos do próprio Rio Grande do Sul, onde você está, né? E mais Brumadinho, né? Mariana, litoral santista aqui, que teve toda aquela coisa. Por quê? Porque a engenharia de segurança para fora, ela não está sendo contemplada, mas o efeito dela é justamente com o povo que não tem nada a ver. Se você imaginar que
em Brumadinho, o pessoal teve óbitos almoçando. Por quê? Porque o refeitório foi construído no pé da barragem. Isso é um erro crasso. Eu jamais faria uma atividade dessas assim, que é de convivência, dentro do pé da barragem. O pé da barragem é a obra em si. Então, se eu não tivesse construído o refeitório lá, eu não teria tido as obras. Poderia até ter havido a ocorrência do acidente. Então, o pessoal não tem um planejamento estratégico de verificar se as suas estruturas estão de acordo, porque não se faz a engenharia de segurança no projeto. Então, esses são os males que a gente tem ocorrido ali. Então, quando você não define o planejamento, aonde vai ser alocado as suas infraestruturas, aí você vai ter a consequência, né? Por que que há desbarrancamento, por que que nós só vemos desastre na televisão. Celso, a Eu não gente tem vejo muito, a gente tem uma cultura muito da avaliação reativa, né? relativo. As nossas estatísticas, de uma maneira geral, são muito reativas. É isso que você está falando. Quer dizer, a gente atua mais no pós-acidente do que na prevenção de acidentes, né? Que Exatamente. tipo de, Não, de mas indicadores a nem gente no poderia... pós você não atua, porque você dá só assistência. Já ocorreu, você vai o quê? Sim. Você vai cuidar do ferido, Mas daí as né? pessoas meio que aprendem, aqueles meses seguintes, aí todo mundo meio que aprende a evitar aquele É, acidente. Depois se esquece de novo, né? Nós temos uma cultura de esquecer muito rápido, né? total. Então, assim, mas é muito ruim quando a gente está trabalhando em reatividade e não proatividade, né? Você Claro, fala muito em gestão, a importância do engenheiro nesse aspecto, né? E a engenharia, de uma claro. maneira geral, no Brasil, ela é importante porque a engenharia faz esse papel de pensar o antes, né? Os próprios, a gente agora saindo um pouquinho da segurança, mas a gente tem muita obra que é feita sem muito planejamento, ela vai fazendo, Não, né? inadequado, porque Exatamente, né? hoje você faz o que se chama turnkey. Turnkey é obra sem fiscalização. Eu sou obrigado a aceitar o que está imposto lá no contrato. Só que isso está errado. Eu posso fazer alguma coisa, mas eu tenho que ter a fiscalização da ocorrência se está sendo feito ou não. Então, você veja que muitas atitudes, porque eu estou como conselheiro do CREA também agora, né, depois de 4 anos eu voltei, e eu estou criando problema lá no conselho, porque eu tenho uma mentalidade diferente das pessoas que estão lá, né? Eu não tenho nada contra as pessoas, mas eles não fazem uma fiscalização técnica, porque o CREA tem poder de polícia e não o faz, né? E eu tenho parecer jurídico que mostra que o CREA tem, na área técnica, poder de polícia, que é Ah, diferente do Ministério do Trabalho, que fiscaliza sobre denúncias. Então, seria interessante de a gente ter uma mudança de cultura e agora a sociedade precisa compreender melhor o papel da engenharia de segurança e dar oportunidade para esse pessoal, né? Celso, agora voltando à questão da educação, né? A gente percebe que, Isso. de uma maneira geral, o grau, a quantidade de escolas EAD, né, no Brasil, hoje um curso presencial está ficando quase um objeto de museu, né? Não, E poucos acabou com o alunos, professor. né? Alunos, está faltando aluno, inclusive, eu sei de escolas, universidades que estão cancelando turmas aí, Brasil afora aí, porque está faltando alunos, porque ficou muito caro comparativamente com o EAD, né, o ensino presencial. E o É, aluno acaba optando por isso, né? Qual é a sua avaliação sobre esse a momento? minha avaliação é muito simples. Primeiro, fica caro fazer EAD. E é isso que o pessoal precisa começar a entender. Porque educação, o que que é? Formação de qualidade. O que que você coloca no mercado? Profissionais com excelência, legalmente habilitados, né? E com práticas. Na engenharia de segurança é impossível você fazer EAD.
O EAD tem que ter outro marco regulatório para outras coisas. Por exemplo, sai uma nova norma, uma NR nova, né? Então, você pega aquele engenheiro de segurança para, num EAD, para explicar como é que vai ser essa nova norma regulamentadora, e não para formar ele como engenheiro de segurança, porque ele já não sabe a preliminar disso. Então, na verdade, por exemplo, o EAD, ele evitou porque a escola é mercantilista. Que a associação mantenedora das escolas privadas querem? Elas querem lucro. Então, você abre um curso para formar engenheiro de segurança à distância, o que vai acontecer? Eu tenho vetado todos os cursos no CREA. Eu não tenho aprovado nenhum por lá, mas isso quando cai para relatar, e comigo e eu justifico porque Mas é nível que, estadual, você está falando, né? A sua atuação é nas escolas de São Paulo, né? no CREA Mas regional. uma escola de outro estado pode dar aula no estado de São Paulo, Não, daí, né? pode, Pois é, pode, daí. mas acontece que como eu estou em São Paulo serve de parâmetro, porque o pessoal também Claro. não quer. Você vai ligar lá para a Beth, para a Anvest, que ela é a presidente, ela Uhum. também não concorda com esse EAD. Então, o que eu cobro? Você abre um curso EAD a R$ 39. Você não paga nem o professor, Alexandre. Agora, como é que um aluno entra virtualmente, que nem nós estamos fazendo aqui? Aqui nós estamos fazendo uma discussão. Claro, claro. Agora, você imagina fazer um curso de 700 horas, né, em EAD, e o egresso que faz o EAD, ele nem aparece lá na tela. Ele põe a carinha dele, e aí eu falo assim, eu fiz uma experiência, eu entrei lá, o cara falou assim, olha, eu queria ver a sua cara. Ele falou assim, não, eu não tenho câmera, então você não pode fazer o curso. Como é que você entra no EAD e não tem? Você não tem regras para fazer o EAD. Então, agora, a engenharia de segurança, ela é prática. Você não pode pegar uma medicina, pegar uma engenharia e se formar em EAD. Você faria cirurgia no médico EAD? Essa que é a questão. Por que está tendo tanto erro médico? Então, o cara que pergunta, você liga pro seu médico lá, quer dizer, você quer online ou você quer presencial? Acabei de ligar para fazer uma consulta, a secretária falou, você quer fazer online? Mas eu quero o presencial porque eu preciso discutir com ela. Eu não vou discutir online isso e ela também não vai me apalpar, ela não vai ver, não tem como ela aferir isso. E a mesma coisa em engenharia de segurança, não tem aula prática, aí você não tem a regra de como fazer isso, e aonde você ministra, que é chamado polos de EAD, eles não têm estrutura compatível para fazer o curso. Eles não têm internet, não têm uma série de exigências que um curso de qualidade precisa ter. Agora, na vida é o seguinte: você tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Você forma o quê? Você vende certificado. Então, a escola está ótima. Escola privada, eu recebi uma proposta lá no CREA de 500 alunos com uma universidade de São José do Rio Pardo, né? Então, se eu contei todos os cursos que ele tem, dava aqui 2.500 alunos ao todo. E você imagina, R$ 39 com 2.500 alunos, o que você vai formar e colocar no mercado? Você vai dar o quê? Você vai dar um certificado que ele fez aquele curso. Agora, por que no certificado você não põe que ele fez EAD? Não, é porque é a mesma coisa que o presencial. Não é a mesma coisa. São coisas distintas, porque também quem te seleciona tem que saber o seguinte: na minha época,
você se formava e o importante era ter atribuições pelo CREA. Hoje, não é suficiente, é necessário você ter atribuições. Mas quando você faz a entrevista nas empresas, você precisa mostrar ao empresário que você detém conhecimento na atribuição adquirida. Isso que é importante. Então, quando você conversa com quem te seleciona, o cara fala: não, não serve para mim, porque você não vai atender o que eu preciso. Então, agora, eu vou te contratar porque eu tenho uma fiscalização ministerial, o cara vem aqui, pode me multar, então, mas eu contrato, mas você fica aqui, não vai me amolar muito, porque se você me amolar muito, não vai dar certo. Então, o problema todo é que o pessoal precisa enxergar o benefício, o custo, né, o investimento que se faz e o retorno. Então, você não tem nenhum projeto que calcula o benefício, o custo e o retorno daquilo que você investiu. Então, você não pode falar em despesa de acidente. Você tem que falar de investimento e, com consequência, o que você ganhou com esse investimento, quanto que você lucrou com esse investimento. Então, isso é uma coisa que não é qualquer pessoa que sabe fazer essa comparação numa empresa, né? Até porque acabaram com as consultorias tradicionais que se tinha, né? Porque o cara hoje faz um projeto que não vem de uma consultoria. Projeto é uma coisa, execução é outra coisa. Então, você tem que colocar no projeto as atividades necessárias em engenharia de segurança. Pega uma licitação, vê quantos projetos contemplam engenharia de segurança. Ela é multidisciplinar. Eu trabalhei em barragem, eu sou barrageiro, eu trabalhei nas maiores barragens do país. Então, eu lidava com todo tipo de profissão, área mecânica, industrial, área agronômica, né? Eu lidava com todas as modalidades existentes da engenharia, mas, na verdade, a gente tem que respeitar a legalidade de quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, porque nós não sabemos tudo. Agora, a engenharia de segurança, ela disciplina os atores que serão envolvidos. Então, na educação, nós precisamos rever. Eu tenho uma coisa, você imagina que o CONFER, nós temos um parecer chamado Parecer 19 de 1987. Você sabe que praticamente, eu redigi a Lei 7.410 junto com o general Faro. Nós fizemos isso e aprovamos isso no Congresso Nacional, da onde nasceu a engenharia de segurança. Depois veio o quê? Um decreto regulamentório, né, onde determinava que disse assim: o CONFEA definirá as atividades que dão atribuições, né, pelo sistema CONFEA-CREA. Então, depois disso, na hora que os currículos foram aprovados, que nós fizemos pelo MEC, o professor Rui Camargo Vieira, que nos ajudou a aprovar ali, e eu também participei nisso, não foi assim tanto quanto na 7.000, mas, na verdade, nós conseguimos aprovar por unanimidade o parecer 1987. O que consistia esse parecer? Ele consistia em fixar, por exemplo, os critérios dos conteúdos que deveriam ser ensinados nas escolas. Agora, uma coisa é o tempo, né? Porque nesse país você tem uma dificuldade enorme para aprovar qualquer projeto. Depois que você aprova com muito custo, se aprova, você tem um outro problema que é o tempo. De 87 para cá, você acha que seria as mesmas condições? Isso tem que ser revisto. Mas isso tem que ser revisto por quem entende e que está militando na área. E eu encontro o seguinte: lá no CREA, às vezes, eu tenho uma oposição desse jeito. Olha, eu também sou engenheiro de segurança. Aí eu pego o microfone e digo assim:
conselheiro, aonde o senhor trabalhou? Não, eu nunca trabalhei, mas eu tenho o curso de engenharia de segurança. Então, o senhor não é engenheiro de segurança. O senhor fez o curso. O senhor pode ser um engenheiro de segurança quando o senhor trabalhar, porque o senhor não sabe nada. Então, o que que acontece? O cara acha que o fato dele ter feito o curso é a mesma coisa que advogado, né? Você faz um curso de direito, você é advogado? Não é, porque você se torna bacharel em advocacia. Ah, agora eu vou para a OAB, vou trabalhar no escritório, eu vou me especializar em tributário, vou me especializar em trabalhista. Então, aí eu passo a ser advogado. Quando Mas, você pega um advogado militante, ele não aceita dizer que ele é bacharel, porque ele é advogado. mas a engenharia não tem esse exame, né? E você acha que deveria ter esse exame tipo da Ordem dos Advogados? Não, Que eu fica... não, exame de ordem não, mas eu acho o seguinte, eu acho que deveria ter parâmetros, por exemplo, a gente tem a Associação Nacional do Ensino. Nós deveríamos o seguinte, deveria, porque como é que faz o médico? O médico ele faz um exame na ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina ao Trabalho. Claro que ela distribui para os seus regionais, lá, porque ele tem no estado tudo, e a mesma coisa. Então, nós deveríamos o seguinte: a Associação Nacional devia credenciar quais são as faculdades que têm excelência ou não. Então, essa excelência, ela tem que ser aferida. Agora, nós não podemos, esse parecer 19, nós aceitamos rever o conteúdo do parecer, mas não eliminar. Aí, o que que faz o CONF? Teve alguém lá do Rio Grande do Sul que começou aí o negócio e já voltou para o Rio Grande do Sul, que ele veio de Ourinhos, né? Então, esse engenheiro entrou com mandado para dizer o seguinte: ó, nós não temos que obedecer o parecer 19, porque tem uma resolução do MEC que baixa de 600 para 360 horas. Só que não é obrigado a seguir o conteúdo. Pô, isso é uma idiotice, porque é uma especialização, porque é uma nova profissão, Ah, né? Ela tem características específicas muito disso, específico, muito específico. muito específicas. Então, eu tenho que definir o que que eu vou ensinar para esse pessoal. Então, eu tenho que definir um conteúdo básico. Mas, Eu não Celso, posso achar que Celso, as diretrizes curriculares vão me ajudar, que não vão. tá, mas a gente está falando de EAD, mas o problema do ensino de engenharia de segurança é anterior ao EAD. Nós tínhamos faculdades ruins já antes, né? Então me parece que o Sim, problema é mau ensino de engenharia de segurança, que às vezes pode ser presencial ou pode ser EAD, né? O problema, eu concordo com você, mas sim, mas de o qualquer problema é a jeito. qualidade do ensino de uma maneira geral, né? Também. Tem É, muita escola ruim não, que é presencial também, né? claro. Só que é o seguinte, na hora que você tem uma certificação de credenciar as escolas, que é o que faz, olha, essa escola aqui, nós vamos acreditá-las. Então, essa eu não vou acreditar, porque ela não está. Agora, você tem que provar o que que você vai ensinar nesse curso. E o pessoal precisa entender a vantagem de ter esse curso, né? Porque é o seguinte, a escola tinha escolas que mergulham, por isso que entrou o EAD, porque com a pandemia, aí a gente nivelou por baixo. Agora, se eu quero melhorar o parecer 19, se, por exemplo, eu acho que o novo parecer 19, que eu sou adepto a fazer uma reforma para melhorar o parecer 19, definindo conteúdos de inovações tecnológicas que antes não existia, porque hoje a exigência mudou. E nós estamos em 1987 ainda. Isso também é um erro. Então, eu não posso também achar que está tudo muito perfeito. Só que
eu preciso fazer isso com as entidades, ou seja, não com os leigos que não entendem do assunto. Aí um procurador-geral da República, lá em nome das instituições de ensino, vocês têm que obedecer as diretrizes curriculares, que não diz nada de engenharia de segurança, joga tudo para alguém decidir, fica o Léo, e depois disso, o que ocorre? Você não forma nada. Então, por exemplo, você, em vez de aumentar a carga horária, você está diminuindo. Por que não se coloca a exigência de todas as escolas terem um laboratório de engenharia de segurança, mas oficial, não um aparelhinho que você leva lá para ensinar alguém? Tem que montar um laboratório. Então, você fala assim, une Alexandre de Gusmão, vai, para ficar mais fácil para a gente não ofender ninguém, tá certo? A Uni do Alexandre de Gusmão, você tem que mostrar para mim que você montou um laboratório de engenharia de segurança com os equipamentos e que vai ser colocado isso no curso. Se eu não tiver, e eu tenho que mudar também a minha metodologia de ensinar o aluno, de sair do quadro negro, de sair, né, da transparência, de sair do PowerPoint e falar com ele para eles irem nas áreas de inovação. Mas isso tem que ser presencial. Então, por exemplo, por isso que eu falo, nós estamos num processo fundamental de mudança de cultura. Isso daí é o seguinte, a escola não pode achar que ela, com 2.500 alunos, ela tem um lucro muito fácil, mas não ensinou nada. Então, por exemplo, como é que eu vou apoiar um marco regulatório que diz que eu não preciso fazer nada e eu dou um certificado, então eu estou vendendo um certificado para aquele egresso que acha que é profissional sem ser. Então, eu estou te dando um exemplo do que eu mexeria no parecer. Essa é uma das linhas que eu faria disso, né? E também eu acabava com aquele ensino de carteira e professor no púlpito. Não, tem que ser tudo mesa redonda, os alunos têm que estar lá e eu ir em cada lugar para saber qual é a dificuldade. Eu dou uma tarefa, ele faz a tarefa no curso, porque esse é um curso de especialização, eu tenho que ter uma outra metodologia. Então, também tem que discutir a metodologia do professor. Como é que eu vou fazer um ensino? Não é só. Agora, de repente, esse procurador ele não tem atribuição legal, ele só pode sugerir que você faça, mas eu não sou obrigado a aceitar. Para eu mudar o parecer 19 ou eliminá-lo, eu preciso ter uma nova lei. Eu não posso, porque o procurador pediu, e o CONFER vai lá e embarca naquilo que o procurador pediu. Eu estou com medo de ser intimado. Você não tem que ter medo, você tem que ter persistência e brigar. Você tem que saber brigar para valorizar a área e não denegrir a área. Temos que respeitar a legislação, né? A legislação existe para ser respeitada, né? Não é para ser carteiraço e modificada. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, o Conselho devia começar a fazer a fiscalização técnica, ele não faz. Ele só faz a fiscalização administrativa. E qual é a minha briga lá? Porque eu exijo que os sinistros de coisa e tal, os meus pareceres são muito polêmicos. Mas eu nasci polêmico, né? Então, não tem, eu não... Agora, eu sei brigar, porque eu tenho um sindicato, você sabe muito bem que a gente faz acordo coletivo e tem que negociar com a empresa. Eu vou lá na empresa, você acha que a empresa ela está sempre de acordo com o que a gente quer? Não. Então, mas a gente vai lá e diz o seguinte, tá bom, qual é a sua proposta, qual é a minha, nós vamos negociar o que é possível. Mas é feito numa linha de negociar, e o papel do sindicato é um agente influenciador de mudança. Como é que nós vamos desenvolver esse país? Com infraestrutura. Engenharia, você não desenvolve com
com medicina, com coisa e tal. Medicina ela é importante, mas tudo que você faz de cirurgia tem coisa de engenharia. Então, são os aparelhos, ressonância magnética, tomografia computadorizada, né? Chip para a cabeça, porque não sei o que lá, isso são coisas de engenharia. Então, você teria que ter uma visão eclética, né? Eu tenho um problema nessa vida que é simples, né? O pessoal sempre me confunde e fala assim: Celso, você é advogado? Eu falei: não, eu não sou advogado. Ah, então você é médico? Eu falei: também não sou médico. Mas como? O que que você é? Eu sou engenheiro. Eu falei assim: olha, eu sou normal, viu? Não, não vai. Então, por quê? Porque a minha visão ela é multidisciplinar. Então, eu, por exemplo, estudo muito direito, fiz curso de direito internacional, são coisas de aprendizado, de eu ter as coisas num outro nível, de entender também o outro lado da questão. E isso, às vezes, falta nos cursos, porque você não pode ser só tecnicista. Você tem que ser humanista, além de tudo, né? E tem que entender o lado social da coisa, porque os efeitos sociais eles estão evidentes. Você já viu, você viveu aí no Rio Grande do Sul essa barbaridade. Você tem que construir em outro lugar, as pessoas perderam tudo que tinha. Por quê? Porque a engenharia de segurança não foi consultada. Como é que você não faz manutenção? Como é que você não olha lá se a barragem fez ou não fez? Então, tudo isso é reflexo que no caso do Rio Grande do Sul, pegou o Estado como um todo. Isso é uma coisa evidente que está ali. E aí, para recuperar, leva anos, né? Para destruir é 5 minutos. Para você construir alguma coisa, você leva anos e séculos, às vezes. Então, a minha visão é essa aqui, de eu cada vez mais trabalhar na melhoria da qualidade do ensino. Celso, em relação Então, a caminhos, né? Porque a gente está falando no terreno das ideias, mas propostas concretas. Andeste, né, que você foi presidente, hoje é a Elizabeth lá, Cox, que é a presidente, né? Vocês têm alguma proposta no sentido de a gente ser mais rigoroso, né, no controle das sim. escolas? Bom, eu fui na CAPES. Então, qual é o grande problema? O MEC é um problema eterno, porque o pessoal lá é muito partidarizado. Quando você partidariza, você perde a relação, né? Mas a nossa proposta é a seguinte: quando eu tive com o professor da CAPES, eu pedi uma audiência e ele, pelo sindicato, e ele nos cedeu essa audiência, nós fomos a Brasília. Ele falou assim: nós aqui na CAPES não mexemos com o lato sensu. O lato sensu é o curso da especialização. A minha proposta era desenvolver o lato sensu por uma melhoria de qualidade. Então, ele só faz estrito sensu. Então, está na hora de ter mexido, de fazer o estrito sensu de engenharia de segurança, que pode ser profissional. Porque nós atendemos a quem como engenheiro de segurança? A empresa. Nós entendemos a sociedade. Então, nós temos que ter uma multiproporcionalidade de fazer isso. E uma das coisas que agora a Beth vai fazer o nono Condesse, não sei se você recebeu, seria importante também a participação de vocês ali, né? Eu estarei lá. Vai ter uma mesa lá que vai vir uns professores que nós vamos discutir o mestrado profissional, né? Aquele mestrado que você pode fazer. Mas uma coisa é a seguinte: o MEC tem lá umas áreas, por exemplo, quando você vai fazer um mestrado em eletricidade, você vai para engenharia elétrica, que é a área de. Agora, na engenharia de segurança, vocês estão colocando na produção, que não tem nada. Você tem que criar uma área de engenharia de produção. Então, você vê que o próprio MEC
já começa a desvalorizar. Nós temos uma profissão nova, nós somos uma profissão nova, com efeito de atribuições profissionais. É a única especialização que gera atribuições profissionais além das iniciais. Então, você tem o quê? Uma amplitude do mercado onde você vai trabalhar. Pega agora uma relação, você da revista, se você tiver um pesquisador, de acidentes com parques de diversão com crianças. Não tem nenhum parque de diversão em condições de funcionar, do ponto de vista da engenharia de segurança, não só do lazer. Aí as crianças, eu tenho uma notícia que eu não sei, no interior, que a criança caiu do brinquedo, deu traumatismo craniano, foi para a UTI, e aí como é que faz? Aí você vai discutir como é que o parque atendeu, que ajuda que ele vai dar, que solidariedade. Não, nós não queremos isso. Então, você pode ver o efeito social nisso daí. Nós precisamos passar isso para a sociedade e a sociedade tem que começar a cobrar. Nós temos que envolver mais o processo de cobrança da sociedade nos órgãos que decidem essas coisas. Porque eles decidem, mas decidem com leigos, não com profissionais. Você não tem um conselheiro no CONFIA que vai falar do ensino, como eu estou falando lá, que seja da área de engenharia de segurança. Não existe lá. Então, como é que eu vou dar uma opinião, mandar para o conselho, que são 18 conselheiros federais, né, e mudar uma regra com os leigos? Então, é o que eu falei, a gente tem que unir, falar assim, chama as entidades representativas. Então, qualquer mudança a ser feita, ela tem que ser feita com todas as entidades representativas da engenharia de segurança, não com uma pessoa que, por um destino do acaso, caiu como conselheiro federal e vai decidir, e o cara nem da área é. O conselheiro que está decidindo aí, porque ele tomou uma paulada na reunião nacional das câmaras, e aí ele falou assim, olha, eu fui atender o ministério, você não tem que atender. Isso aí é ilegal, não tem nenhum, você para atender isso que você está fazendo, é só por lei, não é Ministério Público, Procuradoria de Ourinhos, e o pessoal de Ourinhos já passou para o Rio Grande do Sul. Se você falar com o Burilho, ele vai te dizer onde é que está aí no jurídico aí do Rio Grande do Sul. Então, você veja o seguinte, nós temos uma linha de que nós não somos ouvidos. Agora, nós temos que gritar. Você conhece a história do piloto de avião que era cego? Você sabe dessa? Não Não, conheço, não. é o seguinte, Conta para nós aí. tinha um voo que estava para sair, né? O pessoal todo foi chamado, olha, vocês se assentam que já vai dar a decolagem, a partida, coisa e tal. Aí entra o piloto era cego. Aí eu falo, não, mas como? O piloto cego? Aí vem a comissão e fala, não, esse piloto é experiente, tá já há muito tempo aqui, fica tranquilo. Aí entra o copiloto. O copiloto era cego. Pô, mas não dá, o piloto é cego, o copiloto é cego. Como é que vai ser? Não, não, fique tranquilo, não vai ter problema nenhum. Aí começou o voo. O avião começou a levantar o voo, coisa e tal, e aí, chegando no fim da pista, o cara falou assim, pelo amor de Deus, esse voo não levanta. Aí o pessoal todo, gritou, não sei o que lá, como é que faz isso? Aí ele, pum, o voo levantou. Então, o piloto Se o povo não reclama, não levanta assim, o voo. O dia que eles não reclamarem, nós estamos ferrados. Então é a mesma coisa, nós estamos passivos. Nós somos passivos. Se não nós tiver temos que o provocar envolvimento, né? É verdade. Mas nós temos proposta, viu? De mudança. Se você tiver alguma sugestão, a gente encaminha. Eu estou fazendo vários documentos. Esse parecer 19, eu posso mandar para você?
Claro, claro, claro. Que aí você vai ver a minha tese, porque eu estou pedindo para o CONF revogar aquela PL que ele decidiu. Porque é assim, o cara decide e acha que ele é o rei da cocada. Sem, Não é porque sem, você é presidente do CONF, ou presidente do CREA, ou conselheiro de uma comissão importante, que você tem que ouvir as pessoas que conhecem o assunto. E aí, a partir disso, é que você decide. E não você decidir sem consultar os envolvidos. Então, isso é muito. Seria importante a gente começar a pressionar por revista, por coisa e tal. Você imagina que eu peguei um processo que dizia o seguinte: eu não, eu não recolhi a RT de Engenharia de Segurança para fazer o AVCB, porque qualquer um pode fazer, não precisa ser engenheiro de segurança. Ah, e o projeto acontecer também não precisa, qualquer um pode fazer. Imagina que loucura! Isso é uma loucura. Nós temos atribuições exclusivas, determinadas para isso. E aí eu fiz ali, olha, vocês estão equivocados porque vocês não conhecem a legislação. Então você vê a importância de você dominar um pouco a área do direito sem ser advogado, mas ser técnico jurídico. Ou seja, Uhum. não, eu estou obedecendo a lei ou estou desobedecendo a lei, só nesse aspecto. Então, o privilégio de conhecer a lei é do cidadão, não é do advogado. O Claro, advogado tem claro. um privilégio na sua defesa. E não, eu não vou defender ninguém lá, mas eu tenho que ter discernimento, porque senão qualquer um podia exceder velocidade. Não, eu não preciso conhecer a lei, eu digo que eu não conheço, ou mata alguém, eu também não sabia que não podia, e aí vai acontecendo, é o que o CONF está fazendo. E aí, Não, né, não é uma pode alegar que situação que desconhece a lei, né? A gente não pode alegar que desconhece a lei. A gente não não é pode de advogado, jeito mas nenhum. a gente está sujeito a cumprir o É, que as leis agora determinam, eu né? fiz um parecer lá e aí o pessoal fica com medo, porque eu sou muito incisivo, eles têm medo, né? De eu fazer aqui, não, mas a gente tem que ser mais leve, não tem mais leve. Eu sou aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que for certo eu elogio, o que for Claro, errado eu claro. critico. Mas não tem nada pessoal, pelo amor de Deus. Tudo aqui nesse país você leva para o lado pessoal. Eu não estou contra fulano, cicrano, mas eu estou a favor de você definir as coisas de um modo correto, só isso. Deixar Então, isso não vem claro, né? dizer para mim que eu tenho que me aliviar, que senão vou ser prejudicado, que se dane. Com essa idade que eu tenho, eu já passei desse negócio, né? Não Então, tem mais, vamos, não tem mais medo desse tipo de ameaça, né? Porque você não, já, não tenho. toda a história que você tem na engenharia aí. Bom, É, Celso, aí eu, eu queria te agradecer por esse depoimento aí, esse bate-papo foi muito é, importante, a gente conversar um pouquinho sobre é, essas questões ligadas à engenharia. Eu acho que a engenharia faz um papel fundamental, a engenharia de é, segurança, né? E precisa ser valorizada cada vez mais, né? Eu queria te agradecer por esse depoimento aí. não, é isso. Eu estou às suas ordens, a hora que você precisar, é só me ligar aqui e a gente já faz isso. Já conversamos. Desculpa se eu não te atingi aquilo que Não, você quer, foi perfeito. né? Conseguiu dar um panorama e realmente a realidade das escolas hoje o que é um pouco assustador é que muitas escolas estão Não, deixando você vai de fazer fazer alguma curso. matéria sobre isso? Não. Não, assim, nesse momento, a gente vira e mexe abordamos, né? Vamos conversar sim. Sim. Ah, então tá bom. Mas aí, se você fizer alguma publicação, você me avisa. Claro, vamos te ouvir sim. Eu queria te agradecer mais uma vez, então. Estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que ouviu o engenheiro Celso Atienza, esse especialista em engenharia de segurança do trabalho, conhecedor há muitos anos dessa área, né? Conhece muito bem a questão da educação, os desafios que os profissionais precisam para estarem preparados para fazer uma boa engenharia de segurança. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.